Pode a Dever, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje estou aqui com a presença do ilustríssimo Dr. Ricardo Mateus, ele que atua na área criminal aqui em Barreiras. Doutor, eu acredito que essa área é uma das mais esperadas aqui no podcast. Agradeço por ter aceitado o convite, por compartilhar aqui o seu conhecimento jurídico com a gente. E vamos lá. Gabi, primeiramente eu gostaria de agradecer o espaço do podcast. Quando eu fiquei sabendo desse projeto do podcast, eu fiquei muito feliz, por ser um espaço em que a advocacia e outros profissionais do direito eles podem trazer informações de relevância, tanto para a comunidade jurídica quanto para o restante das pessoas que não são da área jurídica. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje falando dessa área que é tão aguardada aí por muitas pessoas, é uma área assim, que instiga tanto os profissionais do direito que a área criminal. Isso, porque até para os jovens advogados, ou então estudantes ainda, na faculdade a gente costuma dizer que namora com penal, não é isso? E no final das contas casa com civil, a maioria, quando sai da faculdade. Mas ali penal acho que faz os olhinhos de todo mundo brilhar, na faculdade. Aproveitando esse gatilho, você já pretendia trabalhar com a área criminal, assim, desde a faculdade, quando saiu, passou por outras áreas ou já foi diretamente? Já era um sonho, alguma coisa assim? Para te responder essa pergunta, eu vou traçar um pouco do que foi a minha trajetória desde a faculdade. Na faculdade, quando eu tive a matéria de Direito Penal, eu fiquei fascinado. Eu tive um professor excelente, ele era muito entusiasta da matéria, e aí ele abordou a matéria com muita maestria, e foi ali que eu tomei gosto pelo Direito Penal. Mas não foi o meu primeiro contato profissional com o Direito Penal. Eu digo, o contato profissional que eu tive com o Direito Penal foi na Defensoria Pública do Estado da Bahia. Mas antes de chegar na Defensoria Pública, eu tive passagem por outro estágio, que não foi na área penal, que foi no Ministério Público do Trabalho. Lá eu tratei, obviamente, da matéria de demandas coletivas trabalhistas, nessa parte mais de direito do trabalho, e não gostei muito. Eu depois saí do Ministério Público do Trabalho, fui para a Defensoria Pública Estadual. Lá eu girei por todas as áreas praticamente na instituição, passei por civil, família, penal, execução penal. Mas foi no direito penal, atuando ali com grandes defensores públicos que passaram por lá, caras com experiência assim, enorme na área, com especializações assim, até em outros países. Eles me deram uma bagagem enorme e me deram assim, a oportunidade de trabalhar em diversas e volumosas demandas criminais, e foi lá que realmente eu tomei gosto pela matéria. Na defensoria, você começou desde antes de sair da faculdade? Isso. Acho que eu lembro de ouvir comentários, de que você trabalhava estagiário, era estágio? Estágio. Aí depois do estágio, eu fiquei como assessor e depois como analista. E até hoje em dia você é analista da Defensoria Pública e também advogado. Isso, não há incompatibilidade, então eu faço as duas funções. Excelente. Doutor, no quesito aí criminal, há bastante demanda, Assim, Barreiras é uma cidade bem movimentada, do ponto de vista criminal. Acontecem quase que diariamente várias infrações penais. Fora que Barreiras é um centro, porque aqui nós temos o presídio, nós temos a delegacia, que em finais de semana recebe os flagrantes de outras cidades, e no presídio há internos de também várias cidades aqui ao redor de Barreiras. Então, para a gente, Barreiras é um polo para a advocacia criminal, que é interessantíssimo para quem atua e mora em Barreiras. E agora a pergunta que não quer calar. Não tem medo de atuar nessa área? Como é a questão da segurança do advogado? No início eu já tive algum receio, A minha família no início da advocacia, ela tinha um pouco de receio com relação a isso. Quando eu recebi uma ligação de um familiar às 2 horas da manhã e saía de casa, minha mãe ficava desesperada, E aí me ligava, ela na delegacia fazendo um flagrante, ela me ligava preocupada. Aí depois de alguns anos trabalhando nessa área, ela foi vendo que uma advocacia transparente, honesta, que você está ali fazendo o trabalho como deve ser feito, com retidão, honestidade,
né, sendo sempre sincero com o cliente que contrata, não há maiores riscos. Então, quem for advogar nessa área, seguindo essas diretrizes que eu estou falando, né, é possível advogar com a maior tranquilidade possível. Ótimo. E há quantos anos já nessa área? Em junho eu fiz 5 anos de advocacia, mas não em todos os anos eu trabalhei no criminal. Em junho desse ano? Isso, em junho de 2023 fiz 5 anos de advocacia, mas no criminal mesmo, com mais afinco, tem uns 3 anos de advocacia. E como é que a pandemia te ajudou? Você se reinventou? Como foi? Na pandemia foi um divisor de águas para a advocacia criminal. A gente precisou lidar com audiências de custódia virtuais, audiências de instrução virtuais, atendimentos a internos por videoconferência. Só que, de certo modo, né, para o advogado que é um pouco visionário, isso foi até interessante, porque alargou muito a atuação do advogado criminal. Acho que não só do criminal, mas de todas as outras áreas, né, do direito. Hoje, semana passada mesmo, eu fiz uma audiência de um acordo de não persecução penal na comarca de Itapeva, em São Paulo, e fiz de um escritório em Barreiras. Se eu fosse me deslocar para São Paulo, ia ter um custo para o cliente, né? Fora o dispêndio de tempo para você se deslocar até uma outra comarca de um outro estado. Então, a videoconferência, que foi, né, uma inovação trazida aí pela pandemia, precisou-se, né, utilizar esses outros mecanismos, né, para driblar essa questão da pandemia. Foi assim, até interessante para a gente que advoga, né, porque permitiu esse alargamento da nossa atuação para outros estados do país. Né? Então isso foi interessante. Muito bom. Então nós vamos falar aqui sobre alguns assuntos, né, recorrentes na área, não é isso? Sim. Vamos começar então por prisão em flagrante, né, passar por prisão preventiva. Vamos fazer um bate-papo legal, né? Prisão em flagrante. O que é? Quais são os requisitos? Certo. A prisão em flagrante é aquela que ocorre geralmente no contexto prático, é quando o familiar te liga, né? Geralmente à noite, ali de madrugada, você está ali, o familiar, doutor, estou com um familiar preso na delegacia, tem como o senhor ir lá? Para a gente destrinchar o que seria o flagrante, a gente tem que se recorrer ao Código de Processo Penal. Lá ele explica o que é o flagrante, né? A situação de flagrância. Né? A situação de flagrante ocorre quando alguém é preso ali numa situação em que ele está cometendo o crime, naquele momento ele é surpreendido cometendo o crime, acaba de cometer o crime, foi perseguido logo após do cometimento do crime, uma situação que faça presumir ser ele o autor daquele crime, ou ele é perseguido logo após e é encontrado com armas, objetos ou instrumentos que façam presumir ser ele o autor do crime. Ele é encontrado em alguma dessas situações, ele é preso em flagrante e conduzido até a delegacia de polícia. E aquela questão assim, vou fugir do flagrante, 24 horas após, cessa o flagrante? Existe esse mito de que o flagrante ele dura o prazo de 24 horas, mas nem sempre é o que ocorre. Um exemplo prático, eu estava vendo esses dias, né, eu estava ouvindo uma pessoa que estava estudando para um curso da UAB, um dos professores do curso deu um exemplo prático do caso do Lázaro. O caso do Lázaro, ele passou ali vários dias sendo perseguido pela polícia e ele estava em situação de flagrante. Por quê? Porque ele estava sendo perseguido logo após a prática de infrações penais. Então, apesar de ter transcorrido aquele prazo, que as pessoas entendem que seria um prazo de flagrante de 24 horas, ele ainda estava em flagrante. Durou dias, né? Isso, quase isso, 25, quase 30. Isso, então essa questão de que o flagrante dura 24 horas... É um mito. É um mito, nem sempre é assim que funciona. Excelente. E o que deve ser observado para que esse flagrante não seja mantido? Por exemplo, os requisitos foram cumpridos ou o preso pode ser liberado? Como funciona? Quando ocorre uma situação de flagrante, né, geralmente o advogado criminalista vai até a delegacia de polícia e lá ele verifica se não existem situações que podem conduzir à ilegalidade do flagrante. Você pode depois dar uns exemplos sobre isso? Sim. Um exemplo de ilegalidade do flagrante ocorre, por exemplo, quando o flagrante ele é baseado numa prova ilícita, por exemplo. Vamos supor uma situação em que um condutor de um veículo ele é forçado a fazer, por exemplo, um teste do bafômetro. A gente sabe que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Se ele foi forçado a soprar o bafômetro, essa situação, essa prova que foi produzida a partir dessa coação para ele soprar esse bafômetro e produzir a prova de forma forçosa, esse flagrante, em tese, ele é ilícito.
Né? Uma outra situação, por exemplo, de flagrante que seria ilegal seria um flagrante preparado. Né? O que significaria um flagrante preparado? Por exemplo, uma pessoa coloca ali de forma um dinheiro em algum lugar suspeitando de alguma pessoa, e a pessoa vai lá e coloca esse dinheiro à vista dessa pessoa e fica vigiando, né? Suspeitando que aquela pessoa viesse a pegar aquele valor. Né? Aí a pessoa faz aquela vigília e a pessoa vai lá e pega e subtrai o dinheiro para si. Essa situação seria um exemplo de flagrante preparado, ele não é válido, né? Seria uma hipótese de flagrante que é ilícito, é um flagrante legal. E como é que eu comprovo nessa situação de fui forçado a realizar o teste do bafômetro? Como é que eu vou comprovar que fui forçado? Geralmente uma prova como essa ela demanda uma investigação defensiva mais apurada por parte do advogado, né? De repente verificar as pessoas que estavam ali junto com o condutor do veículo, que podem de repente ser ouvidas em delegacia na qualidade de testemunhas, né? Se foi em um local em que tem um acesso a câmeras de segurança, por exemplo, essas câmeras podem ser solicitadas, né, requisitadas pela autoridade policial, que pode verificar, né, a partir das imagens das câmeras se houve realmente uma coercitividade por parte do agente que solicitou essa conduta por parte do condutor. Né? Então existem várias estratégias ali que dependem da criatividade do advogado, né, da experiência do advogado para lidar com essas situações, que podem ser assim, diligenciadas no sentido de comprovar no inquérito policial, seja na ação penal, que houve uma ilegalidade na colheita dessa prova. Né? Qual é o crime que você assim, mais recebe? Você recebe homicídio? O carro-chefe em Barreiras é o tráfico de drogas. Né? Geralmente acontece muitos flagrantes de tráfico de drogas, também de Maria da Penha, furto, roubo. Né? São essas situações que acontecem mais em Barreiras e também nas cidades vizinhas. Maria da Penha é um pouco de se esperar, né? Agora, tráfico não imaginário seria assim o carro-chefe. Então, vamos falar sobre algum apontamento mais sobre prisão em flagrante? A prisão em flagrante geralmente são esses os apontamentos, né? E com relação ao flagrante em si, a atuação do advogado em delegacia é dispensável, né? O advogado, assim que chega na delegacia, tem algumas providências que pode adotar, né, que podem ali, contribuir para um melhor resultado para o cliente. Né? O que a gente geralmente faz quando chega na delegacia é ouvir a versão do cliente, verificar os elementos que foram colhidos ali no auto de prisão em flagrante, né, para verificar a existência de alguma ilegalidade ou não. Depois, né, de repente, orientar novamente o cliente para que ele seja ouvido no interrogatório, né, e dê uma versão, ou, se for mais benéfico a ele, permanecer em silêncio, né, também é uma estratégia. E a partir daí, né, trabalhar no sentido de que verificar com o delegado a imputação do crime que o delegado pretende colocar, que é o caso do flagrante, né, verificar se há a possibilidade ou não de arbitramento de fiança, né, e de repente já verificar também com o delegado o possível valor dessa fiança, pode ser diligenciada ali a situação econômica, né, do seu cliente para verificar se ele tem condição de pagar uma fiança no valor que foi estipulado pelo delegado. De repente você demonstrando que ele não tem essa condição financeira para pagar determinado valor, você chegar e demonstrar isso e tentar reduzir esse valor. Né? E depois da homologação do flagrante, esse flagrante encaminhado para o judiciário, é possível você fazer os requerimentos, né, ao judiciário de liberdade provisória, de relaxamento de prisão. É possível fazer isso. Aproveitando, fala um pouco sobre esses remédios. Assim, quando o flagrante ele é comunicado ao judiciário pela autoridade policial, o delegado, após ele finalizar os trabalhos do flagrante, ele tem até 24 horas para comunicar esse flagrante à autoridade judiciária. Após esse prazo, após ele comunicar ao juiz essa prisão, geralmente ocorre o quê? A designação de uma audiência de custódia. Essa audiência de custódia é marcada com a finalidade de se verificar se os requisitos do flagrante foram cumpridos, né? E aí a autoridade judiciária homologa esse flagrante. Se verificar alguma irregularidade, não homologa esse flagrante. Mas o intuito principal da audiência de custódia é verificar se a integridade física do seu cliente, da pessoa presa, foi preservada. Se não houve tortura, se não houve agressão, né, no momento da prisão desse cliente. Estando tudo ok, né, verificar que não houve nenhum tipo de violência, nenhum tipo de violação à integridade física do cliente,
Na audiência de custódia é possível fazer os requerimentos, né, de liberdade provisória, e aí você tem que demonstrar que o seu cliente não preenche os requisitos da prisão preventiva, e a partir daí demonstrar que ele não é uma ameaça à ordem pública, ele não é uma ameaça à instrução do processo, ele não é uma ameaça à aplicação da lei, informar que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes, informar que ele é uma pessoa que tem residência fixa, advogado constituído, e a partir daí você demonstrar ao juiz que o estado de liberdade dele não é uma ameaça social, né? E a partir daí você formular o requerimento e aí é possível conseguir restabelecer a liberdade do cliente nesse momento. Se for verificado que existe uma ilegalidade no flagrante, é possível fazer um pedido de relaxamento de prisão. Às vezes as pessoas confundem esses dois pedidos, né? Liberdade provisória e relaxamento de prisão. Quando é que é possível fazer um pedido de relaxamento de prisão? Quando tem ilegalidade na prisão. Né? Se a prisão for ilegal, pedido de relaxamento de prisão. Se for legal, um pedido de liberdade provisória informando que não há, né, o preenchimento dos requisitos do artigo 312 do CPP, que são os requisitos da prisão preventiva. Então, agora sobre prisão preventiva, né? Eu já vi um caso de que a pessoa cometeu o crime, fugiu para outro estado e arrumou um emprego, residência e tudo, e após um ano ela recebe, vai preso preventivamente, né? Tem um período, um prazo, como é que funciona? Porque, assim, após um ano, ele foi preso, né? Ele deve ter até se esquecido desse crime que ele cometeu, mas mesmo em outro estado, trabalhando, aí ele foi preso. Essa situação é uma situação muito corriqueira, por incrível que pareça. Acontece muito lá no escritório de cliente, por exemplo, ele teve que cometer um crime no Goiás, por exemplo. Então está sendo acusado supostamente da prática de um crime lá no Goiás. Houve a expedição de um mandado de prisão preventiva, foi decretada a prisão preventiva dele lá. E aí ele está aqui na Bahia, já morando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí um belo dia ele passa por uma blitz ali, ou chega em alguma instituição pública, verifica-se que ele tem esse mandado de prisão em aberto. Como é que funciona? Não existe assim um prazo de 1 ano ou 2. Geralmente o mandado de prisão ele tem uma validade sim, só que essa validade geralmente é muito extensa. Por exemplo, se o juiz decretar uma prisão preventiva hoje, esse mandado de prisão pode ter validade até 2040, por exemplo. E a prescrição do crime? Não. A prescrição do crime é um fator a ser avaliado dentro do processo. Mas o que geralmente acontece? Vamos supor que esse cara estava respondendo pela suposta prática de um crime lá no Goiás, né? Aí o juiz determinou a citação dele para apresentação de defesa nesse processo do Goiás. O oficial de justiça foi no endereço que o Ministério Público tinha, né, lá nos seus registros administrativos, como sendo o endereço dele acusado. O oficial de justiça chega nessa residência, verifica que ele não mora mais lá, e aí de repente obtém a informação de algum vizinho, esse rapaz ele não mora mais aqui, eu não vi ele mais desde algum tempo. E o que acontece? Geralmente, nesses casos, o promotor de justiça pede o seguinte: entende que o cliente se furtou da aplicação da lei penal, após a prática do crime, em tese, o promotor afirma que ele foi para outro estado no intuito de se furtar além da aplicação da lei, fugir do distrito da culpa, e aí pede ao juiz que suspenda o curso da prescrição e decrete a prisão preventiva do acusado. Então, com o curso da prescrição suspensa e esse mandado de prisão vigente por longos anos, a prescrição não está correndo nesse tempo. E aí, para se analisar a questão da prescrição, é preciso analisar o processo, porque essa prisão ela não fica suspensa de eterno. Ela fica suspensa durante determinado prazo e depois, passado esse determinado prazo, que geralmente é o prazo que é combinada pela lei para prescrever o crime que ele está sendo acusado, depois que passa esse prazo, ela volta a correr, mesmo que esse mandado de prisão preventiva não tenha sido cumprido, e aí após esse prazo, se esse prazo novamente vence, aí o crime está nem prescrito, mas aí demanda a passagem de muitos anos. Então, geralmente, nesses casos, o mandado de prisão preventiva ele fica válido aí por vários anos. Então, o interessante é que a pessoa se apresente após o cometimento do crime, né? Porque fugir não vai resolver.
porque pode ser passar 2, 3 anos, mas ainda assim receber a prisão, ser preso preventivamente. Eu visualizo a apresentação espontânea do cliente, quando ele tem um mandado de prisão em aberto, como uma estratégia de defesa. Porque existem muitos casos, eu já tive um caso muito parecido com esse, um caso idêntico a esse, em que o cliente tinha um mandado de prisão em aberto e o que nós orientamos a ele? Se apresente espontaneamente na delegacia para ser preso. Quando ele chegou na delegacia espontaneamente para ser preso, o que nós solicitamos à autoridade policial? Que registrasse, né, um boletim de ocorrência ali, que registrasse no registro administrativo ali da autoridade policial que o cliente espontaneamente se apresentou. O que nós usamos para poder obter a revogação da prisão preventiva do cliente? Nós usamos justamente esse argumento. Nós falamos que o cliente não era uma ameaça à ordem pública e nem a aplicação da lei penal e nem a instrução do processo, porque ele mesmo espontaneamente se apresentou para ser preso. Então, uma pessoa dessa ela não é, né, uma pessoa que eventualmente vai fugir da aplicação da lei e vai estar disponível para todos os atos do processo. Com base nesse fundamento, nós conseguimos a revogação da prisão preventiva. Então, o processo ele é sobre os remédios para combater a prisão preventiva. Quais são? Com relação aos remédios para combater a prisão preventiva, nós temos algumas questões a pontuar. Né? Quando existe uma decisão que decreta a prisão preventiva, nós podemos fazer um pedido de revogação da prisão preventiva e impetrar uma vez só. São as duas opções que nós temos ali. Né? E se houver alguma ilegalidade, também é possível fazer um pedido de relaxamento. Às vezes as pessoas confundem, é possível fazer um pedido de liberdade provisória quando tem uma decretação de prisão preventiva? Geralmente, tecnicamente, não. Porque quando se já tem uma prisão preventiva decretada, se faz um pedido de revogação de prisão preventiva, né, geralmente para o juiz que decretou essa prisão. Né, a gente tenta combater os fundamentos que ele utilizou para decretar essa prisão preventiva. Se ele informou que o cliente é uma ameaça à ordem pública, se ele informou que o cliente é uma ameaça à aplicação da lei penal, nós tentamos, no pedido de revogação da prisão preventiva, demonstrar que esses requisitos eles inexistem. Né, e de repente nós sugerimos a fixação de cautelares diversas da prisão. Com relação a cautelares diversas da prisão, muita gente utiliza de forma indiscriminada, só que as cautelares diversas da prisão, elas podem ser utilizadas sim de maneira estratégica. Eu já tive um caso que uma pessoa tentou entrar dentro do presídio com droga, né, e aí o Ministério Público pediu a decretação da prisão preventiva, e aí eu tinha feito um pedido, né, de liberdade provisória, sugerindo ao juiz que fixasse, com relação a essa pessoa, uma medida cautelar. Só que essa medida cautelar, eu utilizei um pouco da criatividade e pedi ao juiz que fixasse uma medida cautelar de proibição dessa pessoa de frequentar presídios. E aí o juiz achou interessante, porque a pessoa tinha sido presa tentando adentrar o presídio, e aí eu sugeri uma cautelar de proibição de frequentar presídio. E aí o juiz acreditou que essa cautelar evitaria eventual risco da pessoa vir a cometer novamente uma infração penal como essa, e aí nessa oportunidade foi conseguida a liberdade provisória dessa pessoa com essa medida cautelar, que é a proibição de frequentar presídios por determinado prazo que ele fixou na decisão. Geralmente é a visita, né? O familiar que vai visitar, que leva a droga para quem está preso, né? Qual a frequência assim, de atendimento de presidiários? Assim, eu tenho assim, uma praxe na atuação de tentar atender os internos a cada 15 dias. Só que isso demanda muito das atualizações processuais, né? Você vai acompanhando o processo e vendo se há novidades processuais. E aí não existe uma frequência pré-definida. O advogado, a depender dos casos ali, das movimentações processuais, vai, né, vendo ali com os internos e com os clientes que ele tem a necessidade de estar atendendo no presídio. Eu acho interessante estar fazendo esse atendimento no presídio, até porque é interessante passar segurança, transparência do processo, né? O cliente precisa estar atualizado das movimentações processuais para que ele se sinta seguro na sua atuação, né? Se sinta representado processualmente. Você vai pessoalmente ou? Pessoalmente. O que deve ser feito quando uma pessoa recebe a citação para responder em um processo criminal? Essa situação também acontece muito, né? Eu colocaria junto com a prisão em flagrante, junto com os mandados de prisão, em que os familiares geralmente ligam para que o advogado atue nesses casos, o fato de a pessoa receber uma citação para se defender no processo criminal também é uma das entradas de demanda, né, da atuação do advogado criminalista. Acontece muito. Né? Geralmente o promotor oferece a denúncia contra uma determinada pessoa com relação a um determinado crime,
E aí o juiz determina a citação dessa pessoa, né, para que ela se defenda do processo criminal. Geralmente isso acontece muito, o oficial de justiça chega lá e aí cita a pessoa e aí essa pessoa te liga e fala: doutor, eu fui citado aqui para me defender do processo. Aí o que deve ser feito numa situação como essa? A primeira coisa, analisar o processo para verificar do que se trata, as estratégias que podem ser adotadas, né, numa situação como essa, a imputação que é feita ao cliente, né, uma reunião com ele para verificar, né, a veracidade dessas informações, para de si fazer uma investigação também defensiva para que se produza alguma prova já pensando na instrução do processo, né, mas geralmente se verifica ali se os requisitos da denúncia estão devidamente preenchidos, né, se não há nenhuma tese preliminar a se alegar nessa defesa. Geralmente na defesa criminal não se adianta muitas teses de defesa já na defesa preliminar, que é a resposta à acusação. Geralmente se reserva essas teses mais robustas para o momento das alegações finais, que é após todo o desenrolar do trâmite processual, oitiva de testemunha, interrogatório do réu. E aí, nesse momento específico da defesa, quando a pessoa é citada para se defender, geralmente nós apresentamos essas teses preliminares e arrolamos testemunhas. A gente pergunta ao cliente se ele tem testemunhas desse fato, né, que podem ali depor, né, a respeito desse fato. E aí nós já arrolamos na defesa essas pessoas como testemunhas. Isso tem que ser feito nesse momento, porque senão há preclusão do direito de arrolar testemunhas. Não é possível fazer mais, tem que fazer no momento da apresentação da resposta à acusação. E quando chega um caso assim de citação, você já consegue ali, analisando, visualizar lá na frente já a sua defesa, nas alegações finais, você já faz toda... É possível, né, de acordo com os elementos colhidos no inquérito, porque geralmente a denúncia ela vem acompanhada do inquérito integral. Né? Então, a partir dali já é possível visualizar algumas possíveis teses para alegar nas alegações finais. Mas as teses para se alegar nas alegações finais, que é o momento final ali do processo criminal, nós temos uma visualização melhor delas após a audiência de instrução. A audiência de instrução, para mim, é o coração do processo. É o momento em que vai ser ouvida em juízo, com a presença do promotor, do juiz, do advogado, do réu, a vítima, em casos em que há vítima, porque nem todo crime há uma vítima pessoa, né? Geralmente há crimes em que o bem jurídico tutelado é da sociedade, por exemplo, um crime de tráfico, não há uma vítima pessoa. O bem jurídico tutelado é a paz social, né? É um fator ali ligado a questões sociais, então não há uma vítima pessoa. Mas, por exemplo, um roubo é uma vítima pessoa, então essa vítima é ouvida ainda em audiência de instrução. Né? Então há a oitiva da vítima, há a oitiva das testemunhas de acusação, a oitiva das testemunhas de defesa e depois o interrogatório do réu. Após a oitiva dessas pessoas, a colheita dessa prova, nós temos os melhores elementos para fazer as alegações finais. Entendi. E aí tecer todas as teses defensivas nas alegações finais. Eu acho que você deve se advogar nessa área com paixão, né? Com certeza. Eu me empolgo muito falando sobre direito criminal. Né? Quem me Não, conhece sabe que se deixar eu falo o dia inteiro sobre isso. Sou entusiasta de júri, sou entusiasta de audiência de instrução, né? E aí se deixar eu fico o tempo existem todo. várias propostas de assuntos de temas para a gente poder abordar, né? Vou deixar logo também um convite para que se você quiser voltar uma outra hora, Bacana. a gente pensa em uma outra temática, porque assim é um assunto que a gente nem vê o tempo passar, né? Com certeza. E então, vamos aqui caminhando para o final, vou agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite do podcast. Sempre fico muito feliz quando o advogado já topa ali participar desse projeto. E eu gostaria mesmo que você retornasse uma outra hora. Okay? Eu que agradeço a oportunidade, o espaço dado, né, da gente trazer essas informações, porque às vezes as informações que foram passadas aqui pode acontecer com uma pessoa que tem um familiar, né, e aí a pessoa já vendo as informações que foram passadas aqui já sabe algum direcionamento do que fazer numa situação como essa. Então essas oportunidades de levar informação à sociedade, elas são muito importantes e devem ser, né, com certeza, né, cultivadas, né, e fomentadas, né, a serem ainda mais impulsionadas no dia a dia da prática da advocacia. Foi um prazer. Obrigado, agradeço.